A graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Amém? Noite maravilhosa, feriado, né? Muitos aproveitaram, saíram a passear, chegaram hoje, outros ficaram, né? Mas é bênção de Deus. Antes de eu ler a palavra de Deus, está em Colossenses capítulo 3. Eu quero apenas falar a respeito deste livro aqui, do qual sou autor. Então, nós fizemos o lançamento desse livro, Crônicas da Família, no encontro de casais do Projeto Amar, que houve no início do mês, final do mês passado e começo desse. Alguns já adquiriram o livro, ele está na livraria. E ao final, hoje, eu estarei ali na livraria. Quem quiser, eu posso escrever uma dedicatória no seu livro. Amém? Colossenses 3, versículo 18 a 21, diz assim: Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam aos seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Amém? Vê o seu irmão do lado e fala: tenha uma família saudável. E pode se sentar. Bom, todo mundo diz, né, que família é a célula principal da sociedade. Amém? Você crê nisso também? Amém? Família é a célula principal. O nosso poeta Rui Barbosa escreveu exatamente isso. Isso que é a célula máter da sociedade. Rui Barbosa, né? E ele falou a respeito disso também. Mas, se nós temos uma família saudável, nós formamos pessoas saudáveis. Amém? Família saudável, filhos são saudáveis. Uma família bem estruturada, filhos bem estruturados, significa que eles podem viver em sociedade com sabedoria. Amém? Esse é o objetivo. Assim deveriam ser todas as coisas. Ao contrário, se nós tivermos uma família desestruturada, uma família que não está bem, ela pode ser alvo de muitas crises familiares. Com o quê? Por exemplo, violência física. Se numa família há violência física, esta família está desestruturada. Se há segregação do semelhante, há uma desestruturação. Se há consumo de drogas, apatia profissional, de alguma forma entrou uma desestruturação ali. Se há tolerância ao aborto ou ao suicídio, se há desrespeito às leis, se há ansiedade, e coloque nisso uma sorte de problemas deste mundo atual que pode assolar pessoas com uma porção de fobias. E tem fobias de todo tipo. Muitas delas estão originadas na família. E aqui não quero colocar um lugar comum e nem generalizar, que tem muitas nuances nisso, mas enfim, a família é muito importante em todas estas questões. Bem, uma família disfuncional, o que é uma família disfuncional? É aquela que reproduz pensamentos e reproduz também comportamentos equivocados. Então, se você tem uma família desestruturada, ela gera filhos desestruturados, que vão gerar filhos desestruturados também, ou ainda mais desestruturados. Então, há uma progressão desta situação, desses pensamentos e desses comportamentos no seio familiar. Isso gera uma série de situações. E isso pode vir a partir de gerações antigas que construíram algumas coisas. Minha esposa e eu, Thelma, que está ali, levanta a mão, amor. E nós trabalhamos com cura, libertação de famílias individuais. E não é raro encontrarmos pessoas que nós conversamos e que foi lançado sobre aquela vida uma palavra, numa geração anterior, que tem causado sérios problemas para aquela pessoa nesses dias. Então, essa família desestruturada ou disfuncional, ela vem de onde? Às vezes são de gerações passadas que construíram. Isso significa que eu e você, assim que chegamos em Cristo Jesus, precisamos fazer uma análise crítica da nossa família, da nossa geração. E aqui não é para criticá-los, o que fizeram, como fizeram, mas é no sentido de buscar cura para os nossos corações. O objetivo é para que nós sejamos curados de tudo aquilo que porventura podemos ter recebido.
E quando nós temos então uma família que ela não está bem, e a gente não curar isso em nosso coração, nós podemos reproduzir, por exemplo, quadros doentios de falta de carinho dentro do lar. Podemos ou não? Podemos ter uma comunicação que não seja eficaz, dificuldade de comunicação. Podemos ter autoritarismo de um para com o outro, um dos cônjuges, ou filhos, ou de pais para filhos. Podemos ter indiferença para aquilo que acontece com alguém que está na nossa própria família. Indiferença, entre outras coisas. Algumas pessoas nos falam que uma família disfuncional é um problema moderno. Você já ouviu isso? A família disfuncional é um problema moderno. É problema por causa das situações que nós temos hoje em dia. É problema por causa da comunicação como está, proliferação de informações, isso, aquilo, e tanta coisa é falada. A nossa velocidade e tudo mais. Mas eu quero dizer para vocês que não é bem assim. Se nós olharmos a palavra de Deus, logo nas primeiras páginas da palavra de Deus, nós encontramos uma família disfuncional. E vou mostrar para vocês. Considere o seguinte: Adão e Eva. Está ali nos primeiros capítulos do Gênesis. O que acontece com Adão e Eva? Um culpa ao outro pela desobediência. Ali, quer dizer, ninguém assumiu a responsabilidade, ali uma disfuncionalidade naquela família. Vamos um pouquinho mais para frente, os filhos de Adão e Eva. Vamos pegar Caim. Caim matou Abel. Isso é disfuncional, não é? Não era uma família saudável. Havia um problema ali. Vamos um pouco mais para frente, pegamos Noé. O seu filho, Cã, acabou fazendo com que, descobrindo a nudez do seu pai, tem toda uma situação aí. Isso também não é correto. Considere agora Abraão e Sara. Abraão mentiu a respeito da sua esposa, dizendo que ela era sua irmã. Ele leva o seu sobrinho Ló na viagem toda deles, e o sobrinho Ló foi uma decepção para ele, a tal ponto que um dia ele falou: Ló, para que lado você quer ir? Ló, vai para um lado, eu vou para o outro. Sabe essa situação na família? Você vai para um lado, eu vou para o outro, e tudo bem, e a gente não briga, né? Tem gente que fala isso, né? E então, Ló escolheu as campinas de Sodoma e Gomorra, que naquela época, antes de cair aquele fogo e enxofre do céu, devia ser bonito, e foi para lá. E sobrou para Abraão a parte mais rochosa da região. E ele foi. Mas aí, então, uma disfunção. Vamos pegar mais um outro caso. Davi. Davi era um grande rei? Amém. Era um grande guerreiro? Era um poeta? Era um adorador? Mas como pai e como marido, como é que ele era? Um fracasso. Como pai, como marido, Davi deixava muito a desejar. O casamento dele com Mical, que era filha de Saul, foi muito desastroso, um fracasso mesmo. Eles acabaram sendo um para um lado e outro para o outro. Mical desonrava ele. Aquela vez que ele trouxe a arca para dentro de Jerusalém, né, trouxe para a casa do Senhor. E quando ele traz aquela arca, e ele começa a dançar, e estava alegre porque conseguiu trazer a arca da aliança de Deus para dentro da cidade e do templo. E Mical olha ele dançando e dá uma dura nele, né? Dá uma dura nele. E ali começa uma situação bastante complicada no relacionamento deles, que acaba fracassando esse casamento. Em seguida, um pouco depois, ele casa com Batseba. Batseba era fruto do quê? O relacionamento? Adultério. Adultério. Davi casou-se com Batseba e foi um caso de adultério. O filho que veio deles depois, Absalão, acabou fazendo com que houvesse um grande problema no reino, a tal ponto que Absalão tentou tomar o reino do pai. Briga dentro da família. Isso é família disfuncional. Interessante que essa mesma Bíblia que nos fala no Velho Testamento coisas que, diz que a palavra que o Velho Testamento é encoberto e o Novo Testamento traz luz sobre todas as coisas. Quando nós lemos o Novo Testamento, que são os versículos que lemos no início dessa palavra, o que nos apresenta ali? Um belo quadro de uma família funcional em Cristo Jesus. Amém? Então, enquanto estamos no mundo, à mercê do mundo, mesmo querendo fazer a vontade de Deus, mas sem Deus habitar em nosso coração, muitas coisas podem acontecer quando nós desejamos fazer algo, mas não temos a ajuda do Espírito Santo de Deus. Agora, quando esse Espírito Santo entra nos nossos corações, há uma transformação de vida completa. Então, para termos uma família funcional e saudável, nós precisamos o quê?
aprender com a palavra de Deus e ter Jesus em nosso coração. Bem, vamos elucidar um pouquinho mais aqui a respeito do termo disfunção. Hoje se fala muito disfunção, disfuncional. Porque 10, 15 anos atrás nem se usava essa palavra disfuncional. Ninguém não escutava isso. É meio novo isso. E o que é agora essa palavra muito comum, disfuncional? No dicionário diz o seguinte, é um substantivo e diz: é o funcionamento desordenado ou deficiência de um sistema ou órgão do corpo. Então, disfuncional está relativo a alguma coisa do nosso corpo que não vai bem. Então, vamos lá. Meu sistema imunológico não funciona bem, portanto, acaba contendo uma doença autoimune. Isso é uma disfunção. O rim não está trabalhando como deveria, portanto, uma disfunção renal. Já ouviram essa palavra? Disfunção renal, e, portanto, há um problema. Então, disfuncional é usado para o corpo humano. Quando o corpo humano não funciona como deveria, ele está disfuncional. Mas não é isso que nós usamos essa palavra hoje em dia. Nós usamos essa palavra hoje em dia para relações humanas. E se diz assim, família disfuncional, casamento disfuncional. E quando está falando dessas coisas disfuncionais no relacionamento humano, está dizendo que alguma coisa no relacionamento humano mais íntimo, relativo àquele assunto, não funciona como deveria funcionar. Então vamos lá. Família disfuncional. Alguma coisa acontece naquele relacionamento familiar que não vai bem, não é como deveria ser. Um casamento disfuncional é um casamento que não ocorre ou não acontece da maneira que deveria acontecer. E quando nós olhamos mídia e etc., você facilmente encontra muitos casamentos disfuncionais escancarados, na verdade, não é? E queira Deus que todo o seu casamento, a sua família seja funcional e família abençoada e saudável. Amém? Mas eu quero dizer o seguinte, não há família perfeita. Amém? Não há família perfeita. Nunca houve e nunca haverá. Por quê? Por causa da condição humana pecaminosa. Nós queremos fazer corretamente, como diz Paulo lá, né? Em Romanos ele fala que ele quer fazer certo, mas às vezes faz errado. E aquilo que ele não quer, aquilo que ele faz. E aquilo que ele gostaria de fazer, ele não faz. Se Paulo, o apóstolo, que ficou 3 dias com Cristo nos céus, recebendo orientação dele, diz ele que 3º, 7º céu, ele fala, né? 3º céu que subiu. Não sabemos. Se ele tem essa dificuldade, nós então, que não tivemos talvez essa experiência, acredito, podemos ter a mesma dificuldade, ou quem sabe um pouco mais de dificuldade. É o caso então que nós precisamos a cada dia trabalhar o nosso relacionamento, a nossa vida, para que ela possa ser saudável. Amém? Bom, nós vamos transmitir bênçãos. E quando temos um casamento e filhos, a nossa ideia é transmitir bênção. Por quê? Quando geramos um filho, uma filha, alguém no nosso meio, é formada uma identidade nessa pessoa. É formada uma identidade. Ela recebe algo que vem de nós, os pais, para eles. E você recebeu dos seus pais também, eu também recebi. E o que é? Aspecto físico, aspecto espiritual e aspecto emocional. E aspecto físico é tão fácil de compreender, né? É a carinha do papai, né? Está vendo o Zion no colo do Caio agorinha, né? A cara do papai, bonito. Que nem a mamãe. Não é verdade? Mas a gente olha e fala assim, é bonito, né? Parece com isso. Ah, o cabelinho é de não sei quem. Ah, o narizinho de não sei quem. Não é assim? E as mães são craques em fazer isso, né? Para achar uma semelhança. Então, nós temos aqui uma herança e essa identidade dos aspectos físicos. Nos aspectos espirituais, é aquilo que se desenvolve naquela família. Se temos uma família que busca a Deus, uma família que está firmada na rocha que é Cristo, certamente aquela criança cedo aprenderá e fará dessa maneira. Como o nosso júnior, né? Pastor Michael, né? Foi júnior, não? Então, por quê? Criado na igreja. Então tem uma herança espiritual, tem uma identidade espiritual. Os nossos filhos que foram todos criados na igreja, isso é maravilhoso. Uma identidade espiritual muito boa. A identidade emocional é aquilo que você vê nos comportamentos. E você olha uma família, parece que aquela família tem um comportamento todo parecidinho. Você olha a outra, tudo meio parecidinho, e a outra, parece que tem um jeitinho daquela família. Isso é a identidade emocional que a gente recebe dos nossos pais. E está tudo bem com isso.
Está tudo bem, é assim que funciona. Então, quando nós estamos lá no útero da nossa mãe, glória a Deus pelas mães, né? Somos formados e depois moldados por tudo que está no contexto familiar, até virarmos adultos. Quando fomos formados, então, e entendemos tudo isso, viramos adultos. E nesse processo de tornarmos de criança para adultos, nós identificamos muitas coisas da nossa família. E alguns comportamentos que a gente acha que talvez pudesse ser um pouquinho diferente pela nossa maneira de pensar, pela nossa maneira de agir, falar, isso aqui eu vou estar um pouquinho diferente aqui. Ou às vezes a gente olha uma outra pessoa e acha que interessante aquele comportamento e adota aquele comportamento, não é verdade? E você passa a moldar. Então algumas coisas suas de comportamento, você coloca de lado, melhora, faz diferente. Outras você permanece, deixa da mesma maneira como são. Não são alteradas, permanecem, ficam inalteradas. Mas isso é o ciclo normal da nossa vida. E eu gostaria agora de avaliar com vocês, rapidamente, 3 gerações de disfunção familiar na Bíblia, na Palavra de Deus. E nós vamos falar a respeito de Jacó e Esaú, mas vamos começar com os avós, Abraão e Sara. Porque isso é muito importante para a gente entender isso. Então, quando começamos lá com Abraão e Sara, nós começamos a ver a entrada da disfunção naquela família. Quando é que entra a disfunção na família de Abraão e Sara? Vocês sabem? Quem vem na IBD deve saber. Quando é que entrou a disfunção nessa família, nessa casa? Foi quando Sara, querendo ajudar a Deus, porque achou que ela jamais poderia ter filhos, porque já era velha, e Abraão também era. Então ela quis ajudar a Deus e falou, Abraão, Deus falou isso daí, que você ia ter um filho, que ia ser pai de muitos, de multidão, mas na verdade, acho que não é comigo. Tem aqui, ó, Agar, mais jovem, sem problema, minha serva. Tem esse filho com ela. Olha que ideia maravilhosa, né? Começou a entrar aí a disfunção naquela família. E o negócio é muito sério, porque Agar tem um filho, o nome dele é Ismael. Agora, quando começa esse relacionamento já de Abraão ali com Agar, com orientação da Sara, a pedido da Sara, já começa uma tensão familiar tão grande e começa a haver a disfunção. Por tentativa de ajudar a Deus, de não se aquietar e esperar em Deus. O resultado, Agar foge e vai embora. Depois de um tempo ela volta, é chamada, ela volta, ela dá à luz a Ismael e há uma tênue paz naquela família, porque enfim há um herdeiro e ele é homem. E estava se esperando exatamente isso que acontecesse. E talvez alguém tenha dado um glória a Deus, achado, oh, Deus é maravilhoso, proveu e se cumpriu. Como se Deus precisasse de ajuda para cumprir as promessas dele, porque ele é poderoso para fazer cumprir aquilo que ele diz na nossa vida. Amém? Você tem promessa? Te aquieta em Deus, espera. Tá? Não gere nenhuma disfunção. Aleluia. Amém? Bom, mas aí então essa tênue paz é quebrada quando? Quando Sara dá à luz, porque finalmente ela engravida, aquilo que Deus quer, o plano dele acontece. Ela engravida e ela dá à luz, então vem Isaac. Mas só quando nasce Isaac, daí começa aquela situação lá, Isaac e Ismael não se dão bem, as mães não se dão bem, começa a ficar uma confusão, até que chega um dia, Sara chega para Abraão e fala, Abraão, não foi boa ideia aquele negócio meu não. Faz o seguinte, despede aí Agar com Ismael, manda eles embora e deixa que eles se vão. Quanto amor envolvido, né? Vocês não acham? Joga no deserto algum cantil pequenininho e fala, vai que acabar a água, quem sabe morre, né? Ou glória, né? Pensou assim ainda, né? Morre. E é que resolve o problema. Só que Deus abençoa, ouviu a oração daquela mulher com seu filho, dá água para eles, permite que eles vão para algum lugar e é gerada uma nação, que é o povo árabe hoje. E é gerada uma nação. Mas veja essa situação toda. O que está acontecendo aqui? Sara e Agar não se dão bem e fazem com que a segunda geração, que é Isaac e Ismael, não se deem bem também. De verdade, não se dão bem até hoje. Quando nós olhamos toda a história bíblica, são os judeus que descendem de Isaac, e todos os árabes descendem de Ismael, e eles estão constantemente em luta até hoje. Essa disfunção permanece. Agora vamos para a outra geração.
Isaac e Rebeca. Agora estamos na segunda geração. Isaac se casa com Rebeca, depois de 20 anos, é que ela dá à luz a Jacó e Esaú. 20 anos. Provavelmente havia alguma situação ali, porque naquela época não havia método contraceptivo, acho que nenhum. E 20 anos para ela engravidar, provavelmente alguma situação ali havia com a Rebeca. Mas enfim, ela tem os 2 meninos. Isaac e Esaú, ou melhor, Esaú e Jacó, muito diferentes, temperamentos diferentes. O interessante é que Isaac amava Esaú e Rebeca amava a Jacó. Favoritismo. Amado, quando é de favoritismo na família, para um filho ou para o outro, gera um problema seríssimo, e não foi diferente aqui nessa família, segunda família ou geração disfuncional. E esse favoritismo não estava oculto àqueles meninos, não. Eles viam que havia favoritismo. Esaú estava ligado ao pai, Jacó estava ligado à mãe. E eles sabiam disso, e eles lidavam com isso. E essa era a vida deles. Eles eram rivais, eles não eram amigos, eles não eram aliados, eles não tinham coisas em comum. Sabe, um favoritismo ele pode acontecer até numa família normal, boa, saudável. Pode acontecer. Mas quando esse favoritismo chega numa família disfuncional, ela é razão de divisão daquela família. Uma família comum pode acontecer um momento ou outro, isso é normal, e você vai ajustando isso, né? Mas uma família disfuncional não é assim. Por causa das personalidades diferentes, por causa do favoritismo, da mãe com um, do pai com o outro, eles eram destinados a essa rivalidade. Bem, quando nós lemos o capítulo de Gênesis 27, depois você pode ler esse capítulo na sua casa, medita nesse texto, Gênesis 27. Quando lemos esse texto, a gente vê que as 3 gerações agora estão chegando ao clímax de explosão e destruição. Clímax do caos, no capítulo 27. Muito interessante. Porque ali é uma família que, apesar de não funcionar bem esses 4, eles pelo menos estão todos juntos. Você já viu isso? Uma família que, apesar de não se dar muito bem, estão todos juntos. Se reúnem de vez em quando, estão na mesma casa, têm relações quebradas, um fala com o outro. Mas o interessante, nessa casa, e nós olhamos toda a palavra de Deus, em nenhum lugar aparecem esses 4 personagens juntos. Não aparece. Imagina uma reunião de família, todo mundo reunido, aquela mesa grande, aquela italianada, né? Reunida, aquela mesa grandona. Não acontecia na casa deles. Não há nenhum versículo bíblico que cita isso. Se isso aconteceu, não sabemos. Aparentemente, não. No final desse capítulo, explode a família e todos se separam. Essa disfunção acaba de maneira tal que todos se separam, vai cada um para um lado. E nessa história, esses 4 personagens, eles nunca estão juntos. E agora Jacó e Esaú, ainda nesse tempo, estão longe e separados emocionalmente. Isso é o retrato de uma família disfuncional. É isso, uma família que não funciona. Por que não funciona? Padrões pecaminosos que não foram enfrentados e nem resolvidos. Se há uma questão que acontece na família, nós temos que tratar, enfrentar e resolver. Jogar para baixo do tapete não resolve. Achar que a coisa vai melhorar daqui a um tempo, não resolve. Achar que o mau humor, ou a raiva, ou aquilo de um ou de outro contra alguém vai passar, não resolve. É necessário. Nós temos que enfrentar e resolver. Bom, agora em seguida aqui nós temos o que acontece. Isaac, já está um pouco velhinho, não enxergava bem. Isaac acha que vai morrer. Às vezes tem gente que acha, vou morrer, né? Isaac achava que ia morrer. Na verdade, ele morreu bem depois, tá? Não foi naquele momento ainda, mais um tempo. Mas ele achava que ia morrer. Quando ele achava que ele ia morrer, ele falou, meu Deus do céu, eu vou morrer, o meu sonho. Tenho que realizar o meu sonho. Tenho que colocar em prática aquilo que eu sempre imaginei, que eu queria muito na minha vida. O que eu quero muito na minha vida? O que o Isaac quer? Abençoar o filho queridinho do coração, Esaú. É isso que ele quer. Ele quer abençoar Esaú. Porque Esaú é aquele que está no coração dele, é o favorito dele. E ele fala, eu quero te abençoar, Esaú. Esaú, vem cá. Eu vou morrer, Esaú. Eu quero te abençoar. Mas antes de eu morrer, caça
que é um homem do campo, né? Então ele queria uma caça. Caça, vai lá, mata um animal do campo, faz uma comida gostosa, traz aqui para mim, e Deus te abençoe. Mas veja que interessante essa história toda. A intenção dele é clara, é claríssima. Isaac quer que Esaú tenha os direitos de primogenitura sobre a vida dele. Ponto final. Simples assim. Nada além disso. Tem alguma coisa errada com isso? Era o primeiro filho que nasceu, é o primogênito. Pela lei tinha direito à primogenitura. E ele está agora querendo abençoar o filho primogênito. Tem alguma coisa errada nisso? Parece, aparentemente, nada errado. Mas tem sim. Tem porque, quando eles nasceram, Deus falou e disse: o mais velho servirá ao mais novo. Ora, se Deus havia falado isso, eles nunca haviam meditado nessa palavra ao longo de toda a vida? Será que eles não tinham parado para pensar sobre isso? Será que Isaac não tinha pensado sobre esse assunto em nenhum momento da vida deles? Então, o que significa? É que Jacó deveria ser tratado como primogênito e não Esaú. Está bem claro, é isso que Deus queria, é isso que deveria ser feito. Mas Isaac não aceita essa condição, não aceita a escolha de Deus. Muitas vezes a gente não aceita a escolha de Deus sobre nós, para a nossa vida, e a gente quer fazer do nosso jeito. Isaac quis fazer do jeito dele, da maneira dele, do jeito que o coração dele mandava. E explodiu a família. Se você tem tentado lutar contra Deus, contra alguma coisa, Deus está te pedindo para fazer e está te orientando a fazer, não resista a Deus. Porque aquilo que Ele quer fazer, Ele fará. Seja você querendo ajudar ou não. Seja você tentando atrapalhar Deus ou não. Foi exatamente aqui o que Isaac fez. Ele não aceitou a escolha. Então ele planeja a bênção a Esaú. Ele estava claramente desafiando a vontade de Deus. É aqui que está o problema. Isaac está desafiando a vontade de Deus. Deus falou, faz desse jeito. Ele falou, vou fazer do meu jeito. Quem que manda mais? Na minha casa. Autoritarismo, né? Uma das coisas de uma família disfuncional. É exatamente isso. Então Isaac está cometendo 4 erros ao fazer isso. Primeiro, tentando derrubar o que Deus tinha dito. Já é um erro. Segundo, está sendo conduzido exclusivamente pelas vontades dele, pelos sentimentos dele, sem usar razão nenhuma. Ele ignora um fato muito importante. Segundo Deus, Esaú não era qualificado espiritualmente para poder conduzir o povo a ser a descendência que ele escolheu. Caso contrário, Deus havia falado a respeito de Esaú. E não vemos depois desse acontecimento um povo que foi gerado por Esaú que fosse temente a Deus. Alguém vê na palavra? Nós não vemos, não está escrito. É o povo de Edom, que mais tarde lá para frente, Edom significa vermelho, porque ele tinha uma pele meio avermelhada, diz a palavra. E mais lá para frente, o povo de Israel chegou a, de alguma forma, guerrear com eles em alguns períodos, porque eles não seguiam ao Deus de Israel. Então tinha isso aí. E mais uma coisa, ele conspira em segredo contra Rebeca e contra Jacó. Em segredo. Porque ele não chamou a esposa dele e falou assim, Rebeca, minha querida, é o seguinte, olha, meu bem, né? Isso acontece em casa, não acontece? Ó, meu bem, queria fazer isso, o que você acha, hein? E ali ia dizer, Isaac, você não lembra a palavra de Deus, Isaac? Foi falada. Mas quando ele sabia que isso ia acontecer, ele não fala nada. Ele chama lá o Esaú e fala, Esaú, vamos resolver essa parada nós dois. Você é o primogênito, eu sou o pai aqui, é nós que vamos resolver esse negócio. E quando ele sai dali, Rebeca tinha escutado, ela chama o favorito dela, Jacó, e fala, Jacózinho, vem aqui, olha só, deixa eu te falar aqui o que é que está acontecendo. Teu pai e teu irmão estão te amando aí um negócio. Estão te amando em um negócio. Vamos dar um jeito nisso? Falou, vamos mãe, vamos. Olha como é que era a situação dessa família. Bem disfuncional. E daí então, ela chama o Jacó e fala, Jacó, vamos resolver isso aí, é o seguinte, eu tenho um plano. Fala mãe, fala. Vamos pegar, matar 2 bodes que tem ali. Já deixei criadinho, bonitinho, cevado, lindinho. Te mata eles, faz uma comida gostosa e você leva para o teu pai.
e ele pensa que é Esaú e ele te abençoa. Ele falou, beleza, que plano maravilhoso, mãe, vamos fazer isso aí. Mas espera aí, mãe, e se ele perceber se ele descobrir que não é Esaú, se ele me tocar, porque Esaú era peludo e ele não era, né? O interessante dessa colocação aqui de Jacó, gente, é que Jacó não ficou, ele só perguntou, se ele me tocar, quer dizer, ele não tinha nenhum problema moral de enganar o pai, nenhum, nada, zero. Ele não pensou, mas vamos enganar o papai, mãe, vamos fazer isso aí, não está certo. Passou longe. Ele falou assim, e se ele me tocar? Quer dizer, já aceitei, já estou lá, já estou reproduzindo, já estou fazendo, mas ele descobriu, o que eu faço agora? Ele falou assim, não, você vai com uma pele de cabra, para poder enganar, porque é peludo, com o cheiro do teu irmão, e vai por mim que vai dar certo. Apenas faça o que eu digo, é o que ela diz para ele. Bom, aqui a gente vê o seguinte, Rebeca é líder nesse lar, gente. Rebeca é o líder. Rebeca é aquela que dirige tudo. Porque nessa história toda, quem é a força motriz do que acontece? Rebeca. Ela é a força motriz. Ela gera tudo. E o que acontece? Em seguida, a família também é dirigida por ela. Aparentemente, Isaac abdicou da posição de liderança espiritual dessa família, e isso foi mais uma disfunção dessa família. E quando falo isso, não estou dizendo que a preeminência espiritual do homem sobre a família é alguma coisa machista, isso ou aquilo, não é, mas é algo que Deus deu. E é impressionante porque você, homem, pai, esposo, se você chegar na sua casa e levantar sua mão e orar a Deus, você e sua família é abençoada, amém? É abençoado, porque Deus derramou autoridade sobre a sua cabeça para abençoar a sua casa, e Ele abdicou disso aqui. Nossa casa aconteceu muitas vezes assim, interessante isso. Viajava muito quando era executivo de uma companhia e ficava às vezes semana inteira fora. Chegava em casa, às vezes falava assim, meu amor, vamos orar sobre tal situação, porque eu passei a semana orando sobre esse assunto e não consegui, não deu certo aqui ainda. Falei, vamos orar. Levantava a mão, orava, Deus ouvia a oração e aquilo era resolvido. E ela falava, por quê? Né? Algumas vezes aconteceu isso, né? Por quê? Não é glória de ninguém, a não ser de Deus Todo-Poderoso, porque Ele deu autoridade, Ele colocou autoridade. Então você deve levantar sua mão e orar. Aquele que abdica da autoridade espiritual na sua casa, o homem, pode ser que essa casa seja atacada por inimigos espirituais. E aqueles que são seus podem ser alcançados. Jacó foi alcançado, Esaú foi alcançado, porque ele abdicou, Isaac abdicou da sua posição de liderança. Agora Jacó, imagina com essa história toda, olhou para si mesmo e falou, me falaram daquela profecia quando eu nasci, que eu que sou mais novo, iria dominar sobre o mais velho, que é meu irmão Esaú, então Deus quer me abençoar, se eu tiver que dar uma enganadinha para ajudar Deus para isso acontecer, não tem problema, Deus vai entender. Vai ou não vai? Claro que não, né? Claro que Ele não vai entender. Não é assim que funciona. Ele vai fazer, não somos nós que vamos fazer. Então o que acontece em seguida é tão conhecido que não precisa nem contar a história, mas Jacó veste as peles de cabra, preparada pela mãe, leva saborosa comida para o pai, o Isaac está lá, já não conseguia enxergar direito e tal, mas ele percebe, fala assim, tem alguma coisa errada aqui. Eu acabei de falar para Esaú que vai matar um animal no campo, ele tem que pegar, se preparar, ir para o campo, localizar o animal, matar o animal, trazer o animal, limpar o animal, preparar a comida, trazer aqui, mas parece que foi só o tempo de matar o animal e trazer a comida aqui. O tempo de procurar o animal parece que não aconteceu nessa história. Então ele percebe, é você mesmo, Esaú? E Jacó fala, sou eu. A voz está diferente, estou meio rouco, né? Peguei um pouco de garoa, sereno, sei lá, alguma coisa assim. Ele vê que a coisa não está tão assim, o cheiro dele pega e toca, e ele sente o cheiro da roupa de Esaú e fala, é Esaú mesmo, sinto o cheiro do meu filho, é isso aí. Isaac vai lá e ministra a bênção. E a bênção envolve 3 coisas: prosperidade pessoal, preeminência e proteção por Deus. Diz assim, que está lá em Gênesis 27, 28 e 29. Deus lhe dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de vinho, que povos sirvam você e nações o reverenciem.
Que você seja senhor de seus irmãos e os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja quem o amaldiçoar e bendito quem o abençoar. Jacó acaba de receber a bênção do pacto ou do concerto abrâmico, concerto de Deus com Abraão. Acabou de receber. O interessante disso é que a bênção ela é única. Você não pode dar essa bênção agora para Esaú também, porque ele deu sobre uma pessoa, ele transmitiu aquela bênção para um. Ele não pode transmitir a mesma bênção para o outro. Quando nós vamos abençoar os nossos filhos, nós vamos dar a eles a bênção de cada um deles. Por isso, quando nós abençoamos os nossos filhos para que eles pudessem prosperar, que é uma cerimônia chamada filho da bênção ou filha da bênção, bar baraká ou bat baraká, que é o termo em hebraico, né? Filho e filha da bênção. Nós pronunciamos palavras para cada um conforme a personalidade de cada um, conforme o comportamento de cada um, naquilo que nós desejávamos ou queríamos para cada um, e entendíamos. Não para que houvesse preeminência de um sobre o outro, mas que todos possam se desenvolver e conquistar aquilo que Deus tem para eles, cumprir o plano de Deus e o destino aqui na terra. Amém? Mas então ele pega aí, ministra a bênção. Quando ele ministra a bênção, e Jacó recebe essa bênção, eu pergunto, quem está sendo enganado? Quem está sendo enganado? Jacó enganou Isaac, mas Isaac acha que está enganando Jacó. Olha que coisa, que família disfuncional, gente, um enganando o outro. Bom, aí Jacó consegue o que quer, tudo certo, meios fraudulentos, ele vai pagar caro por causa disso, a gente vai ver na palavra de Deus, mas e daí chega o verdadeiro Esaú. O verdadeiro Esaú chega, ó pai, cheguei com a comida. Fala, quem é você? Não, sou Esaú, pai. Não, Esaú já esteve aqui. Não, pai, sou eu. Ele fala, meu Deus, fui enganado. Lembra no início? Isaac estava determinado a abençoar o seu querido, o seu favorito, que era Esaú. E ele intentou um plano para fazer isso. E o plano caiu por terra. E a bênção pode ser dada uma vez, aquela bênção ele não pode dar de novo. Ele não pode revogar a bênção e falar, desculpa. Deixa eu retirar, não é para você, é para o outro. Não existe isso. Você abençoou, está abençoado. Não tem como retirar. Então ele fica muito nervoso, porque diz a palavra que ele estremece, que ele treme, que ele fica muito mal. E ele fica muito mal porque todo o plano dele cai por terra. Por tudo que ele havia previsto, planejado para aquele filho. Sabe quando você tem aqueles planos para um filho, uma filha, e você imagina uma porção de coisas, aquilo cai por terra, aquilo não vai mais acontecer, porque a bênção tinha que dar para ele, para que ele acontecesse, aquilo foi embora, foi dado a outro. É por isso que ele fica muito chateado. É por isso que ele fica muito triste. E ele então entende, fui enganado por Jacó. A bênção foi embora para sempre, não está mais sobre Esaú. A bênção naquela época tinha a força de um contrato legal. Hoje você pega e faz um contrato. Na época o pai colocava a mão sobre o filho, abençoava, e aquilo valia. Ainda hoje no reino espiritual isso vale. Você colocar a mão sobre os teus filhos e abençoarem, eles serão abençoados. Ontem mesmo, estava com a minha esposa e nós abençoamos 2 moças que foram passadas para a fase adulta. E aquela família que estava ali chorou, porque 20 anos, uma se tornou uns 15, eu acho, e outra com uns 20, 22 anos, eu acredito, não perguntei a idade, mas estavam ali, uma família disfuncional, que o Senhor está consertando, por intermédio do Espírito Santo de Deus, e uma das coisas que envolve esse processo, é abençoar os seus filhos, elas foram abençoadas ontem. Foi um choro ali, muitas lágrimas de alegria, mudança, e elas sentem a mudança, os pais sentem a mudança. Para os pais, quando libera para prosperar, é uma coisa tremenda. Mas aí Isaac disse para Esaú, eu o abençoei e não tenho como retirar a bênção. Quando acontece isso, quem é que agora está muito bravo? Esaú, ele fala, assim que papai morrer, eu mato Jacó. Jacó vai ver, eu mato ele. Já viram família em que irmão quer matar irmão? Uma disfuncionalidade que chegou nesse nível. Mas é isso que Esaú fala para si mesmo, eu vou matar meu irmão, deixa o papai morrer.
Porque eu não vou dar esse desgosto para ele. Mas deixa ele morrer, você vai ver só o que eu vou fazer. E já escutei gente falar desse jeito. E graças a Deus retirou essa palavra. Oh, aleluia. Bom, então Rebeca, que é a força motriz do negócio, chega para Jacó de novo e fala: Jacó, a coisa ficou peita, não deu certo, hein? É melhor você fugir. Rebeca é cheia dos planos. Ela chega agora com outro plano incrível para Jacó e fala: Jacó, vou dizer para o seu pai que você foi para a terra do meu irmão Labão, 500 quilômetros de distância, gente, para procurar uma esposa. De fato, ele casa lá. Mas 500 quilômetros, eu fiquei imaginando, 500 quilômetros, um pouquinho mais a distância de Curitiba a Maringá, né? 440 quilômetros. Eu nasci em Maringá, a gente morava lá. Meu pai, na época, tinha um Fusquinha. Quem não tinha um Fusquinha naquela época? Eu era garotinho, então devia ser 66, 67, mas o Fusquinha era o carro. Colocava a gente lá dentro e a gente vinha naquela estrada. Gente, já era complicado com o Fusquinha. Agora fiquei imaginando o Jacó, talvez no lombo de um camelo, só que fez, como é que ele fez para ir? 500 quilômetros, e foi sozinho, não levou nada, e ele vai para lá, e ele fica lá. Rebeca certamente pensou assim: olha, daqui a alguns meses, Esaú está mais tranquilo, está mais calminho, passou a raiva, Jacó volta. Queridos, Esaú não ficou mais mansinho. E Jacó ficou 20 anos para lá. Até onde nós sabemos, ele jamais voltou a ver a mãe dele. Pelo menos o que diz na palavra de Deus. Não sabemos se ele teve essa oportunidade. Aparentemente, não. O que nós aprendemos com essa história? Você olha essa história como um todo, o que é que você vê? Você vê uma família totalmente disfuncional. Não é verdade? Totalmente disfuncional. Rebeca e Jacó conseguem aquilo que querem, mas a família é destruída totalmente. Acabou aquela família, destruiu, fim. Jacó não tem um tostão. Jacó agora é um sem-teto. Jacó está fugindo para não morrer. Está afastado do irmão. Ele humilhou o pai dele. Não humilhou? Enganou, humilhou. Fez a maior barbaridade ali. Nunca mais viu a mãe. E mais uma coisa. Como Jacó saiu de casa, ele perdeu a herança. Ele não ficou com a herança do pai dele. Perdeu a herança. Você olha a palavra, ele não ficou com a herança, ficou toda com Esaú. Ele não teve herança. Ele teve aquilo que ele conquistou trabalhando para Labão e as coisas que ele conquistou depois. Não diz a palavra que ele recebeu a herança do pai dele. Por quê? Porque ele deixou a casa, perdeu toda a prosperidade material. Ele conseguiu o que ele queria, mas ele perdeu muita coisa. Perdeu toda a família e perdeu muitas coisas. Tem muita gente que deixa a família e perde. Perde muita coisa. Perde herança. Caso aqui, herança, propriedades, herança material, prosperidade material. Mas tem gente que perde a herança espiritual, tem gente que perde a herança emocional, tem gente que perde muito mais coisas na sua vida, quando isso acaba entrando. Sabe quando é que isso foi resolvido? Mais para frente, Jacó tem 10 filhos, e um deles é José. E a coisa tão interessante que o filho que ele mais amava, o que acontece? Os outros irmãos tramam para matar José, não conseguem matar José, acabam vendendo ele como escravo, e o pai fica mais ou menos, se não me engano, uns 20 anos sem ver o seu filho querido. E coisa toda resolvida, essa disfuncionalidade nessa família é resolvida quando José recebe seus irmãos lá no Egito, e ao invés de ele emitir agora uma vingança, ele emite perdão. José quebra. Quando José perdoa seus irmãos e pede para trazer o pai, beija o pai, não vê mais a mãe, né? Beija o pai, vem todos seus irmãos, trazem todos ali para cuidar de todos, ele retribui todo aquele ódio com amor. E é quebrada essa maldição, essa disfuncionalidade dessa família, por intermédio do amor. José não conhecia Cristo, mas ele tinha comunhão com Deus. E a comunhão com Deus quebra todo jugo. O amor de Deus quebra todas as coisas, em nome de Jesus. Bom, mas por que tudo isso aconteceu?
porque Jacó não quis esperar em Deus. Salmo 46:10 diz assim: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Quem é que consegue ficar quieto? Quem é que consegue esperar? É difícil, gente. É ou não é? Eu falo de mim mesmo. É difícil para o ser humano. O senhor fala uma promessa, é essa promessa sobre a sua vida. Você fala, tá bom, gente, vamos tentar resolver assim, vamos tentar resolver assado, vamos para lá, vamos para cá. A gente quer fazer muitas vezes do nosso jeito, e às vezes se mete em enrascada, faz coisas erradas, faz negócios errados, e a gente está tentando resolver e parece que não vai. É porque nós estamos querendo fazer algo e ajudar a Deus. Queremos respostas agora para os nossos problemas. Mas qual é a boa notícia? Nós podemos, como salvos em Cristo Jesus, mudar a nossa história e as nossas heranças. Amém? Nós podemos em Cristo Jesus. É por isso que nós, como... Gostaria de chamar o pessoal do louvor, pudesse vir à frente já. É por isso que nós, eu e a Thelma, decidimos mudar a história da nossa família. Tínhamos uma família boa dos dois lados. Algumas dificuldades de cada lado, assim normal com todos. Mas decidimos buscar a presença de Deus para que Ele pudesse nos orientar de como fazer. E essa questão de abençoar os filhos foi algo muito interessante, porque o Senhor nos dá de um modo muito interessante. Quando a Thelma tinha uns 12 anos, Deus se apresenta a ela e fala que Ele cuidaria dela, que ela não precisava temer, que Ele estava com ela. Olha que palavra linda. Quando estávamos para casar, eu estava lá em frente, onde nós iríamos morar, nós estávamos lá para limpar, era um sobrado. O Espírito Santo falou comigo fortemente e disse, a partir da hora do teu casamento, eu tenho você como um homem adulto, liberado para prosperar. Olha que coisa linda. O Pai Celestial falando conosco. E nós entendemos então que os nossos filhos têm que ser abençoados também. E que a nossa casa, a nossa família, precisa estar sentada em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Amém? Te pergunto, o que é que você está disposto a negociar na sua vida para obter o que você deseja? Está disposto a negociar sua família, os seus filhos, amigos, carreira, pureza, integridade? Tem gente que se contamina em muitas áreas. Ou de uma outra forma, que tipo de negócio você está disposto a fazer para forçar a mão de Deus a teu favor? Qual é o tipo de negócio? Tem gente disposta a fazer um negócio para forçar a mão de Deus. Não há atalhos com Deus. Mas a boa notícia é que nós como pais, você como filho, se você não é casado, você pode sim superar as causas e problemas e passar a ser um jovem, um marido, uma esposa segundo o coração de Deus e transmitir perfeição, força e graça aos seus filhos. Amém? Quero te convidar a ficar em pé nesse instante. É só Jesus que pode transformar disfuncionalidade em funcionalidade. É Ele quem pode. Jesus conserta tudo. Talvez você olhe nessa história para a sua vida e fala, poxa vida, talvez a minha casa, meus pais, a minha família, quanta coisa me passou. Disfuncionalidades. Agora enxergo. Quem sabe você esteja reproduzindo isso também. Mas o fato é que Jesus pode consertar. E nós temos que colocar nossa vida diante de Jesus para que Ele possa consertar. Temos que clamar a Ele para agir em nosso coração. Tome hoje um propósito de seguir a Deus, seguir a Cristo Jesus, entregar seus caminhos para Ele, de abdicar de todo plano que você possa ter, para que Jesus venha e realize e cumpra os seus propósitos na tua vida. Não existe um caminho 100% reto, uma estrada 100% reta. Mas se você quer ir na direção de Deus, Ele vai te guiar. Diz a palavra de Deus que você ouvirá uma voz atrás de você dizendo, é mais para a esquerda, é mais para a direita. Então é Deus dizendo, olha, eu vou te mostrar o caminho,
eu vou te guiar. Você não vai ficar sozinho, não. Você não vai deixar de atingir ou cumprir aquilo que eu tenho para a sua vida. Porque o Deus Todo-Poderoso quer te abençoar. Ele quer te dar o melhor dessa terra. Até onde você quer ir na sua vida? Onde você quer chegar nessa jornada? Que padrão você quer para a sua família? Como diz o pastor Michael, hoje é um dia de cura para as famílias. E curar a família passa pela cura, nossa cura individual. E nós vamos cantar agora. Enquanto nós cantamos, se você quer entregar a Deus a sua vida, para que Ele possa transformar a sua vida, a sua família, eu gostaria que você viesse aqui à frente. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar. Senhor, Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. agora eu quero falar com aquela pessoa que está aqui, que você olha para si mesmo e fala: eu sou desse jeito, porque meu pai fez isso, porque minha mãe fez aquilo, e essas coisas têm segurado você na vida. Você imagina que se tivesse tido uma infância diferente, você seria uma pessoa diferente. E que isso te segure. A cada vez que você olha, puxa, você que eu fui ensinado assim, por isso eu não consigo, por isso eu não consigo avançar. Você olha para você mesmo e muitas vezes você pensa: eu ainda sou dependente, ou emocionalmente, de alguma forma, do meu pai, da minha mãe, da minha família, da sua família de origem. Quero dizer para você que teu pai e a tua mãe te formaram, e hoje você é adulto, e você tem condições em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, tem condições de decidir pelo melhor caminho, e todas estas coisas caem por terra na sua vida. Se alguém aqui que pensa dessa maneira, ou carrega isso da sua vida, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Porque hoje Deus dá a você a cura e a capacidade de poder andar pelas suas próprias pernas. Firma as tuas emoções, para que você possa ser homem e mulher de Deus. Senhor, aqui está o teu povo, Jesus. Somos gratos a Ti, ó Pai, pela Tua palavra, pelo Teu mover, pelo Teu agir, pela Tua unção, ó Pai, que se faz presente no nosso meio. Nós queremos nesse momento, ó Pai, colocar essas vidas agora diante de Ti, Jesus. Pai, nós somos pessoas imperfeitas, criadas por pais imperfeitos, ó Deus, que querem fazer o melhor, quiseram fazer o melhor por nós, Senhor.
Mas cada um de nós leu estas situações de uma maneira diferente, de uma maneira que pode ter machucado o coração, talvez aprendido, Pai, comportamentos que machucam, que separam, que causam diferença, Senhor Deus, ó Pai, entre esposa e esposa, entre pais e filhos, filhos e pais. Separa as gerações. Senhor, nós estamos aqui para pedir perdão a Ti, Jesus, por tudo aquilo que fizeram por nós, em nós, e por tudo aquilo que temos feito, Jesus. Senhor, nós entendemos pela Tua palavra, Pai, por melhor intencionado que somos, ó Deus, e queremos fazer as coisas pelo nosso próprio coração, pela nossa própria vontade. Aí mesmo assim ainda fazemos coisas, ó Pai, que não são adequadas, porque o Senhor é que é o Senhor de todos os planos, o Senhor que é o governador de todas as coisas, o Senhor é que sabe tudo, e a Tua promessa, ó Pai, é que se cumpre através do Teu poder, ó Deus. Por isso queremos abdicar agora, Senhor, de toda tentativa de querer fazer e cumprir as Tuas promessas sobre a nossa vida pelo nosso próprio jeito. Através desse perdão, Senhor, que emitimos agora na Tua presença, nós queremos Te pedir, Jesus, lança por terra agora, Senhor, toda a dor dos corações. Lança por terra agora, Pai, toda amargura, toda tristeza, toda decepção, ó Pai, tudo aquilo, ó Deus, que foi semeado, plantado, ó Pai, pelos nossos próprios atos, ó Deus, que aconteceu, ó Deus, por consequência daquilo que veio sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas. Deus, retira agora, Pai, que o Senhor retira uma erva daninha de um terreno, arranca agora, Senhor, derrama agora do Teu poder e da Tua unção, da graça do Teu Espírito Santo sobre cada vida aqui presente, Senhor, para poder transformar a sua vida. Queremos, ó Pai, Te pedir que seja um momento, um marco dessas vidas, ó Pai, de mudança, de transformação, de cura. Declaramos, ó Pai, uma família saudável, uma família funcional. Clamamos agora para que Teu Espírito Santo e os Teus anjos estejam, ó Pai, ministrando e abençoando esta casa e estas famílias agora, Senhor. Opera, Deus Todo-Poderoso, com a Tua unção e graça, para que tudo se faça novo. Eu quero pedir neste momento, ó Deus, a todas aquelas pessoas, ó Deus, que carregam no seu coração, ó Pai, dificuldades, ó Pai, com seus pais, imaginando que segura o seu mover, o seu caminhar, o seu agir, ó Deus. Eu quero declarar a partir de agora, Senhor, que não há mais, ó Pai, nenhuma amarra, nada que os impede de caminhar, de prosseguir como homem e mulher de Deus adulto, liberados para prosperar. Da mesma maneira, ó Pai, que nossos filhos foram abençoados, da mesma maneira que o Senhor me abençoe e a minha esposa, Pai, eu quero agora, Pai, abençoar o Teu povo e declarar: são todos liberados para prosperar, são todos, ó Pai, homens e mulheres de Deus, cheios da Tua presença. Uma data marcante sobre as suas vidas agora, de divisão, Senhor, um marco. A partir de hoje, tudo se faz novo. Estão libertos das amarras do passado, estão libertos agora de tudo aquilo que os impedia de caminhar, de prosseguir e receber a Tua bênção e as Tuas promessas, Senhor. No nome de Jesus nós declaramos agora nova vida para o louvor do Teu nome. Aleluia.